Salve, salve, torcedor Massa Bruta. Bem-vindo ao canal aí. Hoje a gente vai estar estreando um quadro aqui no canal chamado A Voz da Arquibancada Massa Bruta, onde vou estar trazendo torcedor assim como eu, que tem história com o Bragantino, para a gente bater aquele papo descontraído no momento atual do Braga e também das histórias vividas aí, das suas emoções vividas com o Bragantino. Antemão, já vou pedindo para vocês aí deixar o seu like, compartilhar com os amigos aí, e logo, logo a gente vai estar trazendo mais conteúdo aí no canal do YouTube aí. E hoje, para estrear esse quadro aí, a gente está recebendo um convidado especial aí, um cara que eu conheci através do Bragantino, através do futebol, um cara que é bastante atuante aí nas redes sociais aí, sempre está lá comentando lá os assuntos do Braga lá, que é o meu amigo Thiago Pacheco. Bom, Thiago Pacheco, primeiramente quero agradecer você aí por ter aceitado o convite. Prazer ter você aqui nessa estreia desse quadro novo aqui. E gostaria de saber de você aí, se apresenta aí para o pessoal do canal aí, conta um pouquinho aí de como começou sua paixão pelo Bragantino, você que tem a sua filhinha que sempre está aqui no Braga, conte um pouquinho aí de quando começou essa sua paixão pelo Braga. Fala aí, Marcão. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quando o pessoal assistir, né? Agradecer primeiramente a você me chamado. Estou bem lisonjeado de participar o primeiro participante dessa ideia bem legal que você criou aí de dar voz para o torcedor, né? E a gente saber um pouquinho mais da história de cada um com o Bragantino. Eu acredito que essa questão de paixão de time geralmente passa de geração para geração, né? Então, compartilhar um pouquinho aí do amor pelo Braga. Bom, meu amor pelo Braga, acredito que tenha sido de maternidade, né? Eu nasci em Bragança, a família da minha mãe é toda de Bragança. Nasci no Hospital das Clínicas, aí, inclusive nós batendo papo, você também falou que nasceu lá também, né? No meu hospital, né? Isso. E até ontem fui no Clube de Monta lá, passei por lá. Tá tudo, não tem mais no hospital. E aí, 30 de março de 1981, nascido lá. E aí, fui pegando aquela época boa do Braga, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, e acredito que isso tenha impulsionado muito esse amor que sinto até hoje aí pelo Braga. E também tiveram algumas pessoas especiais que me ajudaram a sentir esse amor, né, me levando para jogo, enfim, meu pai, meu falecido pai, e minha tia Silvia também falecida, que ela não ia para o jogo, ela trabalhava nos bastidores, né? Precisava comprar ingresso para não ter que ir para Bragança antes, ela comprava. Antigamente, a questão de saber notícia do Braga aqui em São Paulo, né? Que eu sou morador de São Paulo, e era difícil, não tinha internet, né? Então, minha tia guardava os jornais, e quando eu ia visitar ao menos 2 vezes no mês a minha avó, ela dava os jornais lá para eu ficar sabendo um pouco mais da notícia do Braga. Quando acontecia algo muito extraordinário, ela ligava, a gente batia um papo. Ela não ia para jogo, mas ela ajudou bastante nessa questão Na época, né, nos anos 90, ali, sem internet, era o jornalzão mesmo. E aqui na capital não se falava, né? Até hoje mesmo se fala pouco, né? Mas hoje com a internet eu tenho condição de ouvir Rádio Bragança, enfim, viver mais Bragança aqui. Né? Naquela época era possível, né? Então minha tia ajudou bastante nessa questão, minha falecida tia Silvia também, nessa questão dos bastidores aí. Meu pai sempre levando para jogo aqui em São Paulo, né? Pacaembu, Morumbi, Canindé, Guajavari, onde o Braga jogava aqui na capital, tava eu e meu velho lá para torcer. Bacana. Você falando do seu pai aí, que sempre acompanhou você no Braga aí, passa um filme na cabeça da gente, né? Que eu também, quando comecei, era o meu pai que me levava ali. Imagina agora se ele estivesse aqui vendo como o Braga até hoje, né? Bem, Então, mas falar para você, Thiago, daquela época de 90 ali, a gente pegou, tem quase mais ou menos a mesma idade, né? Aí a gente sim. começou a pegar aquele finalzinho de 89, que o Bragantino ficou campeão brasileiro ali, depois já veio aquela época áurea ali do Bragantino ali, né? 90, 91 ali. Você acompanhou bastante essa época do Bragantino ali? Como que foi a sua... Você lembra do seu primeiro jogo aqui em Bragança, não? Lembro. 1989, Bragantino e Guarani. Eu Aí, tentei, foi 1-0 pro Braga, gol do Galo.
Se falar para você que eu lembro de tudo, e engraçado é que eu tinha exatamente a idade da minha filha, né, hoje. Minha filha tem 8, e foi 1-0, mas assim, eu não consigo achar em lugar nenhum um vídeo, YouTube, já procurei, mas tem até o ingresso aqui, dá para mostrar? Você Vamos lá, consegue? Esse aqui, ó, põe na tela. Ô, deixa eu bichão. ver, 16/4/89. Nós Bragantino é e Guarani. relíquia, hein? Tem que quadrar, né? Sim, tem até a propaganda da Drible aqui, nem existe mais bola, lembra da bola Drible? Lembro, bacana pra caramba. E esse aqui foi o meu primeiro jogo, 1989. O Braga ganhou de 1-0, mas eu não acho o gol. Já procurei em tudo quanto é canal. Eu lembro pouco do jogo, para falar a verdade, né? É, Mas foi o meu primeiro jogo ainda na Visão, no tão Marcelo Stefani, né? antes Foi, era o Marcelo Stefano. era. E aí, E naquela época lá tem algum jogador que, sim, que você lembra assim que é o seu favorito, que marcou para você aquela época lá do Bragantino? cara, dos anos 90, assim, eu gostava muito do Silvio, né? O Silvio, para mim, era além de fazia gol bonito, com habilidade, né? Então eu gostava muito do Silvio, Marcelo, goleiro, Gil Baiano. Bom, se não falar aqui, não fala o time Marcelo. inteiro, né? Mauro Silva, que veio do Guarani, inclusive, né? Uma troca meio louca. Com o Vitor Mas Hugo lá, né? é um jogador mesmo, assim, se tiver que dar um nome, eu gostava muito do Silvio. Silvio, né? Silvio É era que matador, né? atacante, isso até é injusto, né? Porque atacante é o que mais aparece, né? Os caras fazem gol, então, e para criança ali, que não analisa, hoje nós consegue analisar um pouquinho melhor, né? Assim, não precisa ser, mas para criança o que importa ali é sair o gol, né? Então quem Fica fazia muito, marcado ali, né? quem, assim, na época mesmo foi o Silvio. Mas tem muitos, né? Não só nessa época áurea, acho que depois nós vamos bater um papo, mas depois que passou esses anos 90, aí também tem uns nomes legais da gente citar aí, que é o que eu falo, né? Se nós estamos onde nós estamos hoje aí, de novo, disputando Série A, Sul-Americana, Libertadores, né? Foi graças a tudo ao que ocorreu no Lá passado, né? atrás, né? Verdade. Se não, Você tocando nesse assunto aí, eu tenho por mim que o que o Bragantino está vivendo hoje com a Red Bull aí, que foi possível acontecer, né? O da Red Bull pegar o Bragantino aí, eu acho que tem duas pessoas aí que foi fundamental aí o Bragantino estar nessa situação aí, que o Marquinhos Chedid, né? Que a família sempre tocou aí o Bragantino aí, e a gente sabe que abrir mão de poder no futebol não é uma coisa simples, né, cara? E também o Marcelo Veiga e aquele grupo da Série C que subiu para a Série B, né? sem E dúvida. o Marcelo Veiga não é só o acesso que ele teve, não, mas foi ali em 2005, ali quando o Bragantino ficou quase um ano ali inativo ali, né? Quase Ali eu pensei né? que ia fechar Parado. as portas ali, eu lembro que deu uma parada ali, né? E o Sim, Marcelo Veiga, eu lembro que ele ajudou bastante o clube aqui, não só como técnico, mas por fora ali também, ele deu bastante ajuda, bastante apoio para o Bragantino. E ontem você viu lá na TV do Red Bull Bragantino, lá a matéria que eles fizeram com o Lincoln lá, passou o Marcelo Veiga, foi uma matéria bem legal, você acompanhou, não? sim, acompanhei. Só para incrementar essa questão do Marcelo Veiga, tem muita gente que na época que não gostava, porque ele era retranqueiro, ele tinha aquela fama, né, de retranqueiro, tudo. Mas para mim, o Marcelo Veiga é aquela expressão literal de que tirava leite de pedra, né, Marcão? Verdade. A situação era difícil. Eu lembro que em 2005 o pessoal falava quando ele chegou aí no estádio, vaca pastando, né? Não tinha jogo. O Bragantino estava um ano inativo, parado. Então não é fácil, né? Então ele ajudou bastidores, tudo. Então, para mim, por mais que tenha torcedor e aí a gente respeita, óbvio, a opinião, mas falar que ele era retranqueiro, tudo, ele fazia o que dava, né? Tanto é que o Lincoln, você citou do Lincoln ontem, o Lincoln fala justamente isso, né? O Bragantino hoje é outra realidade. Nessa época do Lincoln, Marcelo Veiga, a gente brigava para não cair da B para C, da C para D, Verdade. né? Então, são, assim, acho que fundamentais esses nomes, Lincoln, Marcelo Veiga, como nós temos aí de nome, Malaquias, eu gostava bastante também, Nossa, lembra, Malaquias? Malaquias,
Aí você Pô, vê, né? Você falou aí, né, que o Marcelo Veiga realmente ele tirava leite de pedra, né? E você vê que mesmo na dificuldade aí, montando os elencos aí, ele conseguiu revelar bastante jogador aí que depois foi sim, para time grande aí, né? E o time goleiro grande. Felipe, o Isso. Zelão, o Bill, Morabei, o Romarinho, lembra do Bill também? É que a do grande maioria Bill, é pro Búfalo Corinthians, Bill, né, nessa época. E a muita gente pro Corinthians, né? e é muito pro Corinthians. Vendia muito pro Corinthians. Eu acho que tem até um acordo, sei lá, porque foi vários, né? Foram vários jogadores que estouravam no Bragantino e era vendido pro Corinthians, né? O pessoal Então, até falava que o Bragantino era filial lá, né? filial, é verdade. Na filial, Paulinho também, né? Mais para frente. E tantos outros. O próprio Lincoln também foi pro Corinthians aí. Foi campeão brasileiro lá. Mas aí ele até deu uma entrevista aí falando que o Tite não utilizou muito ele e tal, e aí ele já não teve muita oportunidade lá. Mas, pô, nessa época realmente, né, assim, era uma situação para a gente brigar para não cair. Eu lembro até o Lincoln citou isso ontem, um jogo que nós até teve um ano que nós brigamos para subir, né, que eu estava até comentando em off aqui, que nós ganhamos do Goiás de 4-0. Nossa, foi um jogão que é lá, hein? Nossa, o Bragantino acabou com o jogo, e o Lincoln cita isso, falando que jogou muito, né? O Lincoln acho que Foi. faz um ou dois gols, não lembro direito. Eu estava no estádio. E na semana seguinte pega o Asa, né? Para ganhar em casa. O Asa de Arapiraca. Aí vai e perde de 1-0 nesse jogo. Acho que O na cara Gasolota. acerta um chute lá de fora da área também, Lá de deu. fora. Gilvan, goleiro, né? Gilvan, acho que era. Foi. Gilvan. Foi no Pegava bem. ângulo o chute. Gilvan também pegava bem pra caramba. E aí a gente perde um a Legal. zero aí vai jogar com o Paraná Clube lá no Paraná. Acho que aí tinha que ganhar do Paraná lá e torcer para uns resultados diferentes, enfim. Aí não dependia mais do Braga. E aí acabamos É, perdendo lá no Paraná também e não subimos. Mas foi uma belíssima campanha. Então você vê que mesmo dentre essas dificuldades, pô, a gente sabia a realidade do Braga, né? E pô, brigar até a penúltima rodada para subir para a Série A com aquela situação toda, então tem que tirar o chapéu mesmo, independente de ter uns não gostarem do estilo do técnico e tal, mas, pô, eu acho que a gente tá onde tá hoje devido a esses nomes. Alex Alves também é um goleiro, precisava, jogava muito legal. pegou contra o Náutico lá, no jogo da volta, pegou O que demais, jogou, não, aquele jogo contra o Náutico, não, pegou tudo, não. pegou tudo, né? Então, assim, a gente tem bastante nome que tem que realmente agradecer. E, e se o Braga tá onde tá, não é, né, assim, por um, né? São por vários, né, que passaram Verdade. e nos momentos mais difíceis, né? Todo mundo teve sua contribuição ali, né? E você vê, né, igual você falou aí, né, que a gente sempre brigava para não cair e tal. É igual eu, quando eu participei de uma live lá, eu falei para a menina lá que o time do interior, assim, ele é totalmente diferente, né, Thiago? Tipo, ele monta um elenco ali pro campeonato ali e fica torcendo para conseguir revelar algum jogador aí, para que ele possa vender e ter caixa para sobreviver na temporada que vem, né? É, Então, tocar um time do interior também não é tão fácil, tão simples assim, né? não, é outra realidade, né? Eu lembro que, por exemplo, nos anos 90, a gente formou aquele time de 90, se você vê mais ou menos a escalação de 89, era mais ou menos o time que foi campeão em 90, com uma mudança ou outra de peça. E o que eu quero dizer? Que antigamente era mais fácil você segurar o jogador, né? Hoje em dia, qualquer jogador que faz 2, 3 gols aí, o cara já vai embora. E aí não tem como um time do interior segurar, né? Financeiramente falando. Hoje o Braga tem, graças à Red Bull, né? Mas nessa época aí revelava, pô, o cara fazia 3, 4 gols e já era vendido, né? Então tem essa dificuldade também do time do interior aí para qualquer um, até para times maiores, né, do interior. Verdade. É uma realidade totalmente diferente de time da capital. E eu vivo na capital aqui, eu vejo, né, essa diferença, né? Mas eu acho que com o tempo não, acho que hoje já é bem nítida essa questão que tem jogador que fala, não, vamos ficar no Red Bull Bragantino pelo projeto, pelo clube, do jeito que é hoje, né, gerido, é É. é outro nível, né? Mas nessa E, época Thiago, aí, tá funcionando. verdade. E antes da gente falar um pouco de agora, desses tempos aqui, depois da Red Bull aqui, ontem eu estava conversando em off aí, né? Eu estava falando alguns perrengues que eu passei aqui, correndo de torcida do Corinthians, do Palmeiras aqui.
Conta aquela história lá que Do você foi Santos, assistir lá o jogo do Bragantino lá em 2007, né? No meio da torcida do contra Santos lá. o Santos, Você ficou com foi eu e vontade meu de gritar amigo. gol lá. Putz, acho que eu tô vivo porque aquela bola pegou no travessão, que se tivesse feito o gol, não tava falando com você aqui agora, não. Foi eu e meu amigo Vitor, que você conheceu no jogo contra o Grêmio. Ele Sim. sempre que pode, aí eu sempre levo um pessoal de São Paulo, né? Quando dá, ou quando joga aqui em São Paulo, vai sempre alguém comigo para acompanhar o Braga, que eles também têm um carinho, estima pelo Braga, né? E aí foi em 2007, aquela semifinal contra o Santos. O jogo no Pacaembu foi 0-0 e no Morumbi também foi 0-0 e o Santos tinha a melhor campanha e passou. Só que aí no último minuto, acho que o Bill chutou uma bola, o Fábio Costa pegou muito aquele jogo, choveu, pegou muito Chuva pra aquele jogo. caramba, né? Aí meu amigo Vitor conseguiu o ingresso. Aí ele conseguiu o ingresso para no meio da torcida do Santos. Eu falei, só tem isso, vamos embora, né? Melhor assistir o jogo lá do estado do que assistir na TV. E aí, aquele jogo pegado, 0-0, o Fábio Costa pegando bola pra caramba, aí teve um escanteio aos 44 segundo tempo, depois, acho que o Fábio Costa faz na defesa, palma para escanteio, a definição acho que é do Bill, inclusive. E aí cobra escanteio, eu não vou lembrar que jogador que cabeceia, acho que é Juliano, se eu não me engano. É o lateralzinho lá. Aí a bola pega no travessão, meu, aquele negócio, acho que sai aquele gol ali, meu, eu não estaria aqui falando com você agora, não. É uma situação difícil, mas ao mesmo tempo era o único jeito que tinha. Ou era desse jeito, ou era desse jeito. Porque na época também não tinha muito contato, assim, e outra, né? Não tinha internet, assim, para conseguir, comprar o ingresso aí. Eu não sei nem se na época vendia em Bragança, não lembro como é que era feito para o visitante. Aí o único jeito que eu tive de ir é que o Vitor arrumou 2 ingressos lá para a torcida do Santos e passei esse perrengue. No momento fiquei bem bravo, mas hoje eu acho que eu tenho que agradecer até a minha vida. Só vi aquela bola na trave lá. Aquela bola entra ali, acho que eu não ia ver nem a final contra o São Caetano. E o Morumbi tava lotado, né? Mais de 40 mil pessoas. Lotado, mais de 40 mil ali. E ele conseguiu ali, atrás do gol, que eu acho que era... Tinha as cores no Morumbi antigamente, a laranja, eu acho. Só que a gente ficou bem um pouquinho mais distante, ficamos ali também, né? No meio da torcida jovem, né? Ficamos um pouquinho mais distante, mas tava tudo cheio, não tinha como... Tinha Santista do lado, né? E Então. é uma situação, eu passei também, mas agora é mais recente, mas foi mais tranquilo quanto o Juventus na Copa Paulista aí, tinha uma quarta-feira, eu tava livre, né? E aí eu fui lá na Rajavari assistir Copa Paulista, foi 4-3 pro Juventus. No estádio E lá que nós estávamos comentando ontem aí, que deve ser muito da hora esse jogo naquele estádio bem raiz, né? aí foi o que eu falei para você, meu, né? Eu sei que o Bragança também, ali a gente fica próximo, mas o Rajavari é bem mais próximo, né? Só a grade, né? Se o Meu, cara erra como um você falou cruzamento, ontem lá, você falou que se o se o cara cara erra um cruzar, para cruzamento, você dar de cabeça lá e fazer o você gol, dá de cara. cabeça, faz o gol ainda. Esse estádio Raiz é muito louco, né? Também gosto do Canindé, também acho estádio legal para assistir. O Pacaembu, agora não sei como é que vai ficar com a reforma, né? E aí na Rua Javari lá, não tinha acho que nem torcida do Braga, né? Nesse da Copa Paulista, né? Aí eu fui lá, fiquei lá no meio da torcida do Juventus lá e às vezes, né, dá aquela vontade, mas você se segura também, para evitar a fadiga, né? Mas foi um baita jogo, 4-3 pro Juventus, mas foi um jogo legal de ver. Viu, antes de nós falar aí da Red Bull no Bragantino aí, né, que realmente deu uma mudada de patamar aí, eu falo que o Bragantino agora disputa os grandes campeonatos que os grandes clubes aí disputam, né? Então, para a gente que é do Bragança, torcedor do Bragança aí, principalmente a gente que viveu aquela época de 90, apesar que o futebol naquela época era totalmente diferente, né? Mas a gente viveu bastante times grandes vindo na Bragança, né? Fazendo grandes jogos aí. Isso é muito bom para a cidade, né? Pô, Então, eu queria ver com você, quando você começou a trazer a sua filha para o estádio, o primeiro jogo que ela assistiu aqui do Bragantino, conta pra gente como que foi essa experiência. o resultado não foi muito bom, né? Mas o contexto é o filho acompanhar o pai, né? Independente da Na situação do, ocasião, né? dependendo da situação do clube, né? Foi em 2018, na Série C. Tem também um ingressinho até aqui guardado, que tem até o nomezinho dela aqui. Foi o Braga com Volta Redonda. Não Olha que sei se dá bacana. para ver. Helena Pacheco. Legal, Braga e hein? Volta Redonda. Série C, dia 21 de 7 de 2018. Nós perdemos de 1-0, Volta Redonda.
Até no final do jogo, o Bragantino perdeu um pênalti também. O jogador, não lembro quem bateu o pênalti, para falar a verdade. E escorregou e a bola subiu. E nós perdemos de 1-0. Eu falei, meu Deus, acho que não deu muito certo, não, né? Isso aqui é pé frio. Mas, brincadeiras à parte, tem até uma foto aqui, não sei se dá para mostrar. Meu irmão até fez um quadrinho, eu deixo aqui no hack. Mostra. Dá para ver, Marcão? Sim. Dá. Aqui é meu irmão, né, que você conheceu também lá contra o Grêmio, que ele chegou lá quase na hora do jogo. Aí a filha dele, é o que mora em Bragança, né? A filha dele, que é a minha filhada, inclusive, a Babi. Aí a Helena aqui, eu tiraram essa foto, a gente indo nesse jogo, descendo ali para ir na bilheteria comprar o ingresso. Então são coisas, né, meu, que assim, lógico, hoje o Bragantino na Série A, tudo, obviamente, muito melhor, não ia mentir. Mas há um jogo assim, você vê, Série C perde, mas você não esquece pelo contexto geral, né? Porque é cíclico, né? Essa questão do amor com o time, né? Mesmo, por exemplo, meu pai não sendo de Bragança, ele me apoiava constantemente, levava em todos os jogos aqui na capital. A gente tentava conciliar, pelo menos 2 vezes por mês, a gente ia visitar minha avó, Amélia, né? Falecida avó Amélia, em Bragança. E tentava conciliar com o joguinho do Braga no final de semana para tentar assistir. Então é cíclico, né? Então passou para mim, passo para ela e com certeza ela espero, né? Passar para os filhos também. Esse amor de geração para geração, né? Isso aí. Muito bacana isso daí, né? E, ô, Thiago, agora falando aí a vinda da Red Bull aí, né? Que muitos me perguntam também, acho que todo torcedor do Bragantino, o pessoal pergunta, hein? Como que você viu aí a vinda da Red Bull pro Bragantino? Marcão, no começo, como eu te falei em off, no começo eu fiquei bem preocupado, né? Eu tava com medo de, sei lá, sair de Bragança, né? Todo mundo se questionava isso, né? Mas aí depois você vê a seriedade que foi Até porque, levada. até porque até porque quando a Red Bull surgiu esse boato que a Red Bull estava querendo pegar o Bragantino, igual do Barueri lá também, né? O West lá que era de Itácio, foi para o Barueri, então acho que por isso que o pessoal também tinha bastante receio, né? Sim, então. E eu fiquei também, para falar a verdade. Mas aí é aquilo, né? Dá-se tempo ao tempo, você vai conhecendo, você vai vendo o projeto. Thiago Escuro também, independente do erros, como todo ser humano acerta e erra, né? Não acertou e errou. Mas ele sempre deixou muito claro isso, né? Acho que isso foi bem legal, de questão de que não ia sair de Bragança, né? E aí o símbolo em si modificou, alterou, mas eu acho que mais importante de tudo, né, Marcão, eu que moro aqui na capital, né, e vejo isso e dá um orgulho, né, de você vê o pessoal aqui que mora no condomínio que eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, pô, o Bragantino, pô, me para, o Bragantino tá jogando aqueles 4-0 contra o Flamengo, por exemplo. Pô, sacolada foi, o Bragantino atropelou. Então você vê que tá na boca aqui do povo também em São Paulo, na capital, né? Então, eu acho que ela é muito mais que algumas determinadas tradições, né? Então, no começo eu fiquei meio preocupado, até por mudança de cidade, mas depois você vê que o projeto é ficar em Bragança e pela eternidade, né? Então, hoje eu agradeço, né? Porque qual seria a nossa realidade hoje sem a Red Bull? Série C, Série D, vai saber. Tá jogando, tá que nem uma portuguesa, né? Então, eu acredito que hoje eu apoio 100%. Marcão? Opa, tá me ouvindo? Voltou? Agora voltou. Voltou. Agora voltou. Dá uma recapitulada aí. Ah, tá. Não, eu tava falando aqui no começo, como nós tava conversando em off, né? Eu falei assim, ficou meio assustado, né? De mudar de cidade, né? Enfim, vai para outra cidade. Vai ficar que nem time americano aí, de futebol americano, que os caras mudam de cidade, né?
isso aqui eu estava com um pouco de medo. Mas aí depois você vê a seriedade que é, né, a empresa, né? A empresa não é qualquer empresa. Pô, a empresa tem Fórmula 1, duas equipes, então é uma baita empresa, né? E aí você vê a seriedade com que se trabalha, né? Que eles passam ao torcedor. E aí você vê que foi a melhor coisa que o Bragantino fez, porque qual seria a nossa realidade hoje sem a Red Bull, né? A gente tem um exemplo aqui, uma equipe que chegou até final de Campeonato Brasileiro também, a Portuguesa. Onde está hoje? Está sem calendário. Perdeu ontem a Copa Paulista e vai jogar só no que vem. Então, e é capital, né? Imagina para nós, então. Então, acho que foi a melhor coisa. Hoje eu enxergo que foi a melhor coisa. Agradeço que a Red Bull chegou aí e a gente está onde está, disputando aí os campeonatos principais, né? Brasileiro e internacional, né? Isso aí. Viu? E essa semana aqui você fez um tour aí, né, com a sua filha aí, né, lá no Bragantino lá. Conta aí como foi essa experiência aí de pisar no gramado lá, conhecer o vestiário, sala de imprensa. Pô, mano, eu vou te falar que encheu um pouquinho de lágrima os olhos. É uma outra coisa sensacional que a Red Bull faz, só para fazer uma ligação aí com a sua pergunta, que eu estou vendo, e acho que desde sempre estão fazendo cada vez mais essa aproximação com a torcida, né? Com quem gosta do Bragantino, né? Então, pô, sensacional a apresentação, a gente conhece desde lá de onde fica a PM, lá embaixo, na entrada do Portão 5, aí sobe, conhece um pouco mais dentro ali da questão de diretoria, vestiário, e aí sobe pro campo, né? E aí depois a sala de entrevista, né? Eu acho sensacional que a gente que vai pro jogo ali, a gente fica na arquibancada, a gente nem imagina como é que é o entorno, né? E Verdade. para mim foi extremo orgulho, porque o ano que vem não tem, né? Segundo a empresa, ano que vem não tem mais jogo, vai derrubar para construir arena. Então eu tinha esse Você toca, né? pensamento, pô, tenho que entrar, que conseguir para conhecer antes disso aqui, né? Ir para baixo. Eu sei que a intenção realmente é de melhorias, óbvio, mas a gente fica meio, né, assim, nostálgico, né? Quem acompanhou muito tempo o Braga ali no Marcelo Stefani, depois passou para a Nabi Bichedid, enfim. Então, pô, foi uma sensação única, né? Só teve um fato que eu não ia contar, mas eu vou contar. De bater pênalti lá, que eu te contei em off lá, passei uma baita vergonha. Bateu o pênalti lá, parecia que eu tava batendo o pênalti no meio de campo, Marcão. Um Viu? menino Agora de você 10 viu como é fácil bater um pênalti, né? meu, eu falei que eu não critico mais Viu? não, tudo bem? Viu? E aí, olha que você não tava sem a pressão da torcida aí, né? Exatamente, só tava com a pressão da minha filha ali, né, que eu só bati porque ela falou, vai lá, papai, porque eu não ia nem passar esse vexame, né, mas aí já que ela ficou lá na torcida, eu falei, vou bater, ela gravou ainda, só que eu não Aí, divulguei, tô falando aqui para você, mas eu não divulguei para não ficar feio, né. Fora que daí, sei lá o que aconteceu com o meu joelho também, que para voltar dirigindo de Bragança para São Paulo foi meio complicado. Chega numa fase que é melhor só assistir mesmo. Parecia o pênalti que eu tava batendo no meio de campo, pô. O goleiro né? de 10 anos de idade pegou, quase matou no peito e saiu jogando. Quase humilhou, então. Fala, caramba, não critico mais não, meu. Você é louco, a gente vê da TV assim, eu vê lá. Tudo bem que são profissionais, né? Trabalham para isso e Uhum. tal, mas é o que você falou também, o psicológico, tudo, né, meu? Tudo conta, né? E a gente não É. tem aquilo, não tinha aquilo, outro, era simplesmente uma brincadeira, né? E você vê o Então, é você difícil, falando né? na questão você falando na questão do pênalti, né? Igual quando eu fui lá também com o Juan, com a Kátia, lá com a minha esposa lá, né? Que pisar no gramado é uma visão totalmente diferente que a gente tem do que na arquibancada, né? Bancada. E a gente entrando ali, passa um filme na cabeça da gente, né, cara? Aquelas décadas de 90, a gente tava lá e eu mesmo, particularmente, fiquei lá no Puleirinho, lá bem no comecinho, lá, Também. e eu falei, caraca, nossa, agora tô pisando aqui no gramado, onde passou grandes jogadores aqui, treinadores, é uma coisa muito louca, né? Você falou uma verdade que foi a primeira coisa que quando eu entrei, me veio aquela imagem, eu, meu pai, meus irmãos, né, o Pedro e o Adriano, o Pedro que mora em Bragança, que nós fomos nós quatro pro jogo, e nós ficamos ali mais pro
pro final do puleiro ali. Foi até na gravação você vê a primeira coisa que eu gravo quando eu entro em campo é justamente aquele cantinho ali que ficou eternizado, e na época eu podia entrar com bandeira, né? Aí meu pai mandou fazer uma bandeira preta e branca, escrito Braga, tudo aí, um tubo de PVC lá para... Até contar essa história rapidinho, Marcão, antes de esquecer também. Pode dessa contar, de fica à 90. vontade. Foi legal aí que eu falei da bandeira, me lembrei. Como eu te falei, meu pai, né, de São Paulo, do bairro do Bexiga, minha mãe que é de Bragança, né? Eles se conheceram aí numa festa da faculdade aí que minha mãe fazia, de Bragança. Eu conheci aí no Halloween aí. E aí, se casaram aí na igreja do Rosário, né? E meu pai, desde então, ele virou meio que um cidadão bragantino também, porque ele sempre agradeceu ter conhecido a minha mãe, enfim. E então ele apoiava muito o Braga, né? Gostava demais do Braga por essas questões, né? Todas aí. E aí ele mandou fez uma bandeira preto e branco escrito Braga e tal, e aí nós fomos no sábado de manhã, né, para casa da minha avó, para dormir, para ir no jogo domingo, para sentir o clima da cidade, né? Aquele clima que a gente venceu lá de meio que final de Copa do Mundo, né? Fitinha nas ruas, preto e branca, a cidade Nossa, tá a uma cidade loucura. inteira enfeitada com bandeirinha, né? Era da hora, né? Cidade inteira, meu. Aí nós vamos sentir, porque o futebol, né, Marcão? É que nem eu falo para você, eu tento às vezes chegar, mas enquanto o Grêmio, o trânsito parou lá, eu tive por causa da chuva, cheguei quase em cima da hora do jogo, mas eu gosto de chegar no jogo com 2 horas de antecedência, pra você sentir o clima do jogo, né? Você bater um papo, comer um lanche de É bacana, linguiça, não né? é chegar pro jogo para entrar, né? É fazer todo antes, né? Fazer novas amizades lá. Isso, então, exatamente. Então, meu pai sempre foi assim também, chegar com antecedência pro jogo, né? Pra gente entrar no clima, né? Então, nós fomos para Bragança no sábado. Eu, meus irmãos, minha mãe e ele. Tinha uma Brasília, eu lembro. Aí nós fomos fazer no sábado à tarde, assim, nós saímos com a bandeira para fazer uma buzinaço lá pela cidade, né? E com a bandeira para fora que ele fez. É que eu perdi essa bandeira, sei lá, minha mãe tentou achar aí, mas não achamos. E aí, subindo ali na igreja do Rosário, ali que tem o bar, né? Do bar do Rosário ali, né? Na esquina e a igreja, né? Aí subindo ali, estavam uns fotógrafos de jornal, tudo. E aí parou nós, por causa da bandeira e tal, e falou, tira uma foto aqui e tal. Aí eu vou até mostrar aqui que nós saímos no Estadão. Isso foi no Santos, não sei se vai dar para ver. Tem uns jornalzinhos. Isso aqui é tudo minha tia, que eu comecei a Coloca contar para também. você lá, que ela guardava os jornal aqui, ó. O jornal tá meio... Já tá meio gasto, mas não sei se dá para ver, ó. Aqui, ó. Eu aqui... Calma aí, que eu não Mas sei é outra como... relíquia, hein? Caramba. Esse aqui sou eu, ó. E esse aqui do lado é meu irmão Pedro, que você conheceu lá no jogo do Grêmio. Nós dois. Aqui no Bar Ah, do que bacana. Rosário, no Estadão. Isso aqui saiu no domingo da final, mano. Isso aqui saiu no domingo da Da final final. ainda, né? Não tinha acontecido o jogo ainda. No estado de São Paulo. Então, é aquilo que eu te falo, Legal. coisa que até te emociona de se lembrar tal. E é um pouco que eu tento passar para minha pequena, para ela passar para o filho dela, e aquilo que eu falei, é cíclico, né? E esse amor durar aí por sei lá quantas gerações, 50, e ainda mais com a Red Bull, que agora tá mais fácil torcer, né, mano? Agora não é fácil. Agora é menos sofrência, né? Agora tá pegando a fase boa, não roeu o osso. Como que é o nome da sua menina mesmo, Thiago? A Helena. Helena. A Helena que Helena. agora vai ter a companhia da irmãzinha que tá chegando aí, né? E até Já tá. comprou o borde do Bragantino pra ela já, né? Já fui ontem, como eu fui ontem lá no tour, né? Pode levantar aqui para pegar? Pode levantar para pegar? Oi? Pode pegar o body aqui rapidinho? Pode pegar, pode pegar. Caiu outro aqui. Eu pego. Esse bodyzinho aqui para Bianca. Vai ser mais uma futura torcedora do Bragantino. Aí sim. Dei ontem aqui para ela. Minha esposa ainda não sabe, mas vai ser a saída da maternidade dela. Tô brincando. Só que a primeira roupinha sempre se marca, né? Porque guarda pra recordação e tal, né?
sensacional. Então, e o legal também, né, já que nós tocamos aqui também na minha esposa, na Roberta, porque às vezes é difícil, né, você dar com uma pessoa meio louca, né, na concepção dos outros, né, fanática, assim, por time de futebol. E tem que ter um entendimento, né, no casal. Por exemplo, para sair com o Grêmio lá, para ir no jogo do Verdade. Grêmio, aquela chuva, e sair aqui de São Paulo, numa quinta-feira, E horário ruim também, né, Thiago? Pra quem 9h30 da vem noite. de São Eu Paulo pra cheguei cá. aqui, era 1h30 da manhã, para no outro dia, 7h15, tá lá na batalha, né? Mas aí há sempre um É. entendimento, ela entende, tanto é que ela falou, por isso que eu lembrei, porque ela falou para comprar, vamos comprar lá o Orizinho para Bianca e tal. Então, ela também entende bastante, às vezes ela acompanha, mas agora grávida, né, já está no 6º mês, então agora ela está ficando mais, e aí o jogo do Grêmio também não deu para levar a Helena, devido à chuva e ao horário também, né, que senão criança para acordar no dia para ir para a escola é É. complicado, né. Mas é legal também que as pessoas entendem, né, sua paixão, seu amor, e é o que acontece com a minha esposa também, que ela entende na medida do possível, né, às vezes dá uma... Mas até entende também. Mas ela entende, assim, a paixão, o ir pro jogo, o sofrer, o ficar feliz, ficar triste. É uma parceria legal. Isso é muito bacana. Oi? Isso é muito bacana, né? Você vê aqui no meu caso também agora, você, né? Eu comecei a acompanhar o Bragantino desde os meus 10, 11 anos lá. A rotina minha e do meu pai era sempre estar no Bragantino lá, né? E passando por bastante perrengue lá. Saí correndo com o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, umas histórias que mais pra frente eu vou contar aqui também. E agora tem o Juan aí, de 10 anos aí, sempre tá me acompanhando lá. Tem a esposa também, que eu falo que eles são o pessoal da minha produção, né? Eu brinco com eles. Então, estão sempre acompanhando. E é legal em família, ô, Thiago, porque você acompanha lá o Bragantino, sempre tá indo no estádio lá, é das antigas aí, como eu aí. O Bragantino sempre foi um ambiente de família, né? E é Sempre. gostoso você ir lá com o filho, com a esposa lá, igual você falou, chegar sentir lá o clima do estádio, é muito legal, né, esse clima aqui do Bragança. Sim, eu lembro na final de 90, a torcida do Novo Horizontino, né, não tinha ainda, ficava ali na onde é azul, agora eles ficaram. E eles passavam entre nós, assim, pô, simplesmente sensacional aquela confraternização das duas torcidas, né? E Legal, Bragança sempre cara. foi assim, né? Bragança sempre foi assim, bem receptiva, não tem essa questão de violência, nada. Então, dá para levar mesmo. Isso é uma outra coisa que você falou legal, que eu senti até fora de Bragança, né? Por exemplo, São Bernardo, lá com a torcida do São Bernardo, o pessoal receptivo pra caramba, a torcida do Bragantino, a torcida da Água Santa também, que nós somos para Diadema, minha pequena, o pessoal oferecendo refrigerante, cerveja, deram refrigerante para minha filha lá na adega, pertinho. É o que você fala sempre, que eu te acompanhei nas lives aí de torcedores, né? Meu, é lógico, cada um torce pro seu time, tem a sua história aí, como nós estamos contando a nossa pelo Braga, cada um tem o seu e conta a história, mas torce o seu para ganhar sempre, enfim, mas acaba o jogo, é vida que segue, você vai pro seu trabalho, eu vou pro meu, e futebol é a diversão no final, né? Então isso também eu tento passar para minha filha, né? E aprender justamente essa questão, né? De respeitar, de aceitar a diferença, o fulano torce para time A, o outro para time B, o outro para time C, e nem por isso são inimigos mortais, né? São simplesmente adversários Verdade. ali 30 minutos, depois acabou. Então, a cerveja, que nem eu te dei o exemplo até em off, rapidinho, só para estender esse papo rapidinho, eu tive no jogo aqui que eu te conheci lá na Arena Corinthians, um amigo meu, que é da Gaviões, tudo, eu nunca tinha ido lá na Arena, né? Ele que me levou até a porta do visitante lá, Ah, que legal. e depois acabou o jogo, ele é da Gaviões, aí conheceu os seguranças, tudo, aí, ó, pra sair é meu primo, ele falou que era meu primo, né? Meu primo, tal, tal, tal. E aí depois na saída ele me esperou lá na porta do visitante. Meu, eu saí entre os torcedores Corinthians assim, tá lógico, sem camisa. Mas depois no final, os amigos dele sabiam que eu torcia pro Bragantino.
Aí os caras, Gaviões, tudo, aí os caras zoando, falando, tá escondendo essa camisa Bragantina aí, mano. E tomando, sabe, uma cervejinha com os caras e tudo na Santa Paz. E os caras me zoando ainda, falando, você tá feliz, né? E próprio torcedor da Gaviões é fiel ali, entendeu? Então, ele sabia que eu era torcedor do Bragantino, e não tem essa, né? Então, isso é... Eu acho que é o básico, né? Mas, infelizmente, pela sociedade que a gente vive, acaba sendo elogiado, né? Uma coisa que deveria ser normal, né? Você falou aí da final lá, a final caipira lá, né? Do Bragantino Novo Horizontino, das torcidas aí. Eu lembro que... porque o primeiro jogo foi em Novo Horizonte, né? Eu lembro que a torcida do Bragantino teve muitos que foi lá um dia antes, até dormiu na casa do torcedor do Novo Horizontino lá, e teve o cara do Novo Horizontino que vem para Bragança aqui, até dormiu na casa de torcedor do Bragantino aqui. Aí você via na cidade, né? Igual você falou, parecia a final de Copa do Mundo, né? E as duas torcidas ali se confraternizando, e era um clima muito, assim, acho que dificilmente, acho que eu vou ver de novo, assim, aquele clima de final igual teve do Bragantino e Novo Horizontino. E sobre esse negócio de fora do torcedor, né, igual eu falei umas lives que eu participei, desde que eu acompanhava, desde criança com meu pai, eu sempre tive em mente que, igual você falou, cada um torce pelo seu time, tem um amor pelo seu clube, né, então acho que todo mundo tem que ser respeitado pelo amor que tem pelo seu clube, mas futebol é para fazer amizade, zoação e nada mais que isso, né? Igual você falou, ninguém é inimigo de ninguém. Uma coisa legal que aconteceu, né? Você falando do torcedor aí, naquele jogo contra o Flamengo lá, com o Bragantino acertou de 4-0, eu comecei a fazer umas lives lá perto do Puleirinho lá, sabe? O pessoal encostado lá, que eu assisti lá no Puleirinho lá. Aí encontrei uma família lá, rapaz, estava com 3 filhos, um senhorzinho com 3 filhos. Um já de idade, já os outros já eram mais criança, né? Aí eles viram falando lá, comentando negócio do Bragantino, RB, não sei o quê. Daí eles falaram, nossa, eu acompanho você lá nas redes sociais. Aí eu comecei a bater papo, assisti o jogo inteiro do Flamengo com eles lá. Parecia que era da família, véio. E daí ele falando que me acompanhava, que via as postagens, tudo lá. E eles veem bacana, né? Hoje mesmo eu fui cobrir o treino do Bragantino lá. Aí tem um porteiro que fica lá. Ele perguntou, né? Eu falei, eu vim cobrir o treino do Bragantino e tal. Aí qual que é o seu nome? Eu falei, o Marcos lá do RB Massa Bruta. Eu falei, ô Marcos, vou avisar lá na hora de vir embora. Ele pegou o celular fora lá, tiramos foto, tudo junto lá. Você vê que bacana, né? Vai criando um círculo de amizade ali, acho bem bacana isso daí, né? Exatamente. Nós, né, por exemplo, eu e você, foi o futebol, foi o amor pelo Bragantino, mas foi o futebol, né? E assim como tantos outros, né, que a gente vai conhecendo por ir para jogo, né? O legal que eu acho também, Marcos, dessa questão da arquibancada, né? Que na arquibancada não tem classe social, não tem um ganha mais, outro ganha menos, esse aqui é, sei lá, professor, o outro é... Ali tá tudo igualado e torcendo para o mesmo time. Então, eu acho que a melhor expressão aí para a questão de igualdade social, apesar dos preços, né, não em Bragança, mas em outros estádios, né, também, que é meio complicado comprar ingresso. Mas, para mim, ali, a arquibancada expressa muito bem essa questão da igualdade ali. Todo mundo é igual, torcendo para o mesmo time, ou sofrendo, gritando gol, xingando, às vezes. Mas que seja, mas ali tá todo mundo igual. Não tem o que ganha mais, o que ganha menos, o que é professor, o que é dono de empresa, o que é... Então, eu acho que é sensacional essa questão aí. Thiago, e agora vindo aqui para os momentos atuais do Bragantino aí, né? Que a gente já falou aí que todo mundo ficou receoso aí, que mudança de símbolo, tá? Essas questões todas, acho que a maioria já superou, né? Quem não gostaria de ter eu sempre falo em algumas lives que eu participei, quem não gostaria de ter uma Red Bull por trás comandando seu time, né? Uma empresa, igual você falou aí, aquela hora ali, que é uma empresa totalmente séria, e sempre eu falo que quando eles começaram aqui no Bragantino, aqui, eles foram muito transparentes do que
iam fazer, né, com o clube, o projeto, tudo. E tanto que o projeto era para subir em 3 anos, no primeiro ano já subiu campeão, né? Essa Série B que o Bragantino disputou aí já com a Red Bull administrando aí, você acompanhou também? E, Foi. e como que foi a sua vivência lá nos Jogos do Bragantino na Série B, já subindo para a primeira divisão em 2019? Então, lembro o primeiro jogo foi contra o Brasil de Pelotas, né? Foi lá, 1-0. E aí dali você já via que tinha uma mudança, né? De, de patamar mesmo, né? De nível e a seriedade, né? Aí até nesse mesmo ano foi um jogo, acho que foi um dos mais importantes da subida, né? Aí é minha opinião, né? Óbvio. Foi contra a Ponte Preta na visão. O Bragantino sai perdendo de 1-0. A gente vinha de um empate contra o Oeste lá em Itu, que eu fui, Foi. foi 0-0. 0-0 lá em Itu. E aí a gente sai perdendo da Ponte Preta de 1-0. E aí é expulso o jogador do Braga ainda. E o Braga vira o jogo, mesmo com a menos, contra a Ponte Preta faz 2-1. Tava lotado o estádio. Putz, aí até que a torcida da Ponte lá quebrou lá uns negócios lá. Fizeram um vandalismo lá. E eu acho que dali, né, até então você tinha ainda uma desconfiança, né? Tá, vamos ver. Mas acho que dali, depois dessa vitória, você falou: caramba, tinha me virado desse jeito. Eu lembro que eu saí em êxtase, né? Porque assim, se a gente, falando em questão de rivalidade, a Ponte é um time que a gente tem uma certa rivalidade, né? Os times de Campinas, né? Uhum. E aí você ganhar da Ponte daquele jeito, com a menos de virada, você já viu que estava em outro patamar. A gente vinha de um empate 0-0, sem sal, sem açúcar contra o Oeste. E estava líder, né? Ainda já estava na época líder, mas você fica sempre para trás. Aí você pega uma Ponte Preta, sai perdendo. Eu lembro quando tomou o gol, foi putz. Mas aí conseguimos virar com a menos. Eu falei, pô, aí agora ninguém segura. E foi o que deu, né? Eu acho que ninguém imaginava assim no primeiro ano mesmo. A gente torce, lógico, né? Uhum. A gente quer que ganhe sempre, né? Ganhe invicto. Mas obviamente que não é assim o futebol, né? Mas acho que depois desse jogo aí, o time mostrou realmente que estava na pegada, né? Com o Claudinho, pô, jogando muita bola. E tantos outros que fizeram o Ítalo, fazendo gol pra caramba. E o time ali engrenou que não tinha como não subir. Acho que esse jogo aí foi o divisor de águas ali pro time mostrar que tava brincando, não. Chegou para chegar mesmo. Esse jogo aí eu lembro aí, eu tava lá no Pato Monte lá, né? Estádio lotado, eu lembro que a torcida da Ponte estava lá, mas depois uma parte da torcida da Ponte chegou um pouco atrasada, né? Já chegou agitando, meio que provocando ali, porque o Bragantino Quebraram, estava perdendo de 1-0, né? E escorregou. depois o Bragantino, menos com um a menos ali, ainda conseguiu virar o jogo. Então esse aí foi um dos jogos mais marcantes da Série B lá de 2019, né? Você me perguntasse assim, jogos depois da Red Bull que te marcaram assim, eu acho esse um jogo bem marcante por todo o contexto, né? Por ser com a Ponte, de ter vindo de um empate sem sal, sem açúcar com o Oeste, lá em Itu, e aí você pega uma Ponte Preta, sai perdendo de 1-0, você já vem e fala, putz, esse ano já vi que não vai ficar nem dos quatro, e aí vira um jogo daquele, então para mim foi uma virada de chave que daí para frente ninguém segurou mais. Foi bem bacana. E quando o Bragantino subiu para a Série A ali, a primeira temporada ali, o Bragantino, como estava fazendo muito tempo, né, que não disputava a Série A ali, e voltando a disputar aí agora com a Red Bull como gestora ali, o Bragantino sofreu um pouco ali, né, ficou uns tempos ali na zona de rebaixamento, até porque Aquele a Série primeiro. A também já é outra pegada, né, e começou ali o Claudinho, começou a aparecer muito bem, né, desde a Série B e tal. Você falou dos jogadores lá do passado lá que te marcou lá, você falou que teve alguns aí, mas você citou mais o Silvio aí, né, que te marcou aí. E nessa era da Red Bull aí, que tá aí no Bragantino aí, qual o jogador que você tem como mais marcante aí que você viu jogar aqui no Braga? Puta, cara. Aí é a mesma coisa que eu falei do passado, vai ter
Uma lista. finalista aí, mas não tem como negar, né? E nem para mim hoje é o Juninho Capixaba. O cara é fora de série. Eu falo que o Juninho Capixaba parece o. Não sei se você lembra, mas é da sua época também. Aquele filme dos Trapalhões, do Rei de Futebol lá, que o Didi bate o escanteio e faz o gol de cabeça. Ele é bem competitivo, né, cara? Então, o Juninho Capixaba, ele me remete a isso, entendeu? Ele tá, sabe, ele dá um arranque para fechar lá a lateral lá no fundo, aí de repente se olha, o cara já tá no meio armando o time ou finalizando, sabe? É. Então, você vê o cara jogando, você cansa. É o que eu Então, falo, ele é aquele tipo de jogador assim que ele sempre mantém uma regularidade, né? É lógico que jogar mal ou jogar bem meio que faz parte ali, né? Todo jogo o cara vai jogar bem. Mas, assim, de cada 10 partidas, 8, 9 ele mantém aquela regularidade, né? E você pode exato. prestar atenção nele que ele é um cara vibrante, né? Ele tem aquele espírito competitivo, né? E isso é Sim, bom ter um cara no grupo assim que acaba motivando também os companheiros, né? quanto o Grêmio mesmo, o Cleiton faz a defesa, né? Baita defesa. O Capixaba vai lá para comemorar como se fosse um gol. Então você vê, eu acho que representa ainda mais essa questão, é que quanto o Cuiabá, ele, entre aspas, já meio que acertando para ir para a Rússia, ele joga do mesmo jeito, porque tem jogador que, quando já Verdade. está acertado para sair, o que, que o cara faz? Tira o pé para não se machucar, para não correr o risco de não ser, né, de não ser vendido. E ele foi. Tanto é que a história saiu, foi logo depois do jogo que eu estava também contra o Cuiabá, e aí já 102 já anunciou depois do jogo que ele estava acertando para ir para a Rússia. Aí você pensa, fala, caramba, mano, o cara deu sangue, correu, ele então, não estava nem ligando ir para a Rússia, como voltou agora também, que muita gente falou, pô, como é que será que ele vai voltar, né, a cabeça, pô, voltou e fez brilhantes jogos, né? Então você vê que o cara ele alia a força de vontade com técnica, né? Então acho que aquele jogador, se deixar ele bate o escanteio, ainda corre para a área para cabecear. Isso que me remete ao Didi lá no filme. É verdade. Se deixar, acho que até no gol se pega. Então é uma vontade com técnica que é fora do comum. Tem outros, Zé Ortiz, né? Também que tem essa força de vontade aí ao extremo. Evangelista que segura o piano no meio ali. Meu, tem um monte. Sacha, eu acho que o Sacha deu uma caída e aí se machucou. Né? O Elinho jogou bem contra o Grêmio, né, na minha opinião, jogou bem. Então são jogadores. A gente tem um bom elenco fora, né, o Marcos? A questão das contusões, né? Então, você imagina se tivesse completo. Né? Se o time não está completo e está em quinto, time completo, acho que não estava brigando para ser Então, campeão. então essa questão aí é desde quando o Pedro Caixinha chegou, né? Naquele primeiro jogo do Paulista contra o Corinthians aqui, ele já chegou e já teve que lidar com essas situações aí do Bragantino ter bastante jogador no DM, né? Eu lembro que o Bragantino chegou uma época aí de ter de 9 a 10 jogadores no DM e a maioria dos É um jogadores que elenco, estavam lá, a maioria tudo considerado titular, né, cara? E você vê que o Pedro Caixinha, ele conseguiu dar um corpo pro time ali, mesmo com outros jogadores entrando ali, e conseguiu fazer um esquema tático ali bom pro Bragantino. Ali você vê que o Bragantino, eu acho que a marca registrada do Bragantino é a intensidade de jogo, né? É lógico, tem aqueles jogos que pode acontecer, igual foi contra o Bahia lá, que não jogou tão bem, né? Que faz parte, né? Todo dia que você tá bem para fazer o seu trabalho, né? Os caras também são seres humanos, né? Mas a identidade do Bragantino é a intensidade, né? Você pega os jogos que você fez aí contra o Grêmio fora, o Palmeiras fora, o Atlético Mineiro fora. Foram jogos assim que o Bragantino jogou de igual para igual e parecia que estava jogando em Bragança, até merecia alguns resultados melhores. Né? Então, isso que eu acho bacana assistir o jogo do Bragantino, que o Pedro Caixinha ele tem um diferencial. Né? Você vê que a maioria dos treinadores brasileiros quando tem muito desfalque, assim, por contusão, por cartão, os caras já começam a dar uma chorada, meio que tira o foco um pouco da responsabilidade dele, né? Porque, na verdade, o treinador tem que saber lidar com essas coisas, né? E o sim. Pedro Castilho, eu acho que ele sabe lidar muito bem com essas coisas aí, tanto que ele
ele põe na mente do jogador que quer entrar, tem que competir até mais do que aquele que está como titular, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que É, o ponto forte do Bragantino nesse aí, eu acho que, igual você falou, né? Não tem como você destacar só um jogador, né? Eu acho que o coletivo do Bragantino que é o forte, né? E contando com o Pedro Caixinha também, que eu acho que ele é um técnico bastante diferenciado. sim. O Caixinha, você até já comentou numa live, eu não vou lembrar qual, do, com um torcedor de outro time, que daí você falou do Caixinha, a questão que ele prepara o time para um jogo, né? Ele muda, né? Ele É, não fica com aquele negócio, ele analisa o time e muda conforme o time, né? A gente viu isso lá na Argentina com os Estudiantes, né? O Capixaba às vezes vira, parece que terceiro zagueiro, e de repente vira lateral. Assim, isso muito é competência do técnico mesmo. E eu verdade. acredito que ele conta, isso que você falou, não tem 11 titulares, né? São os reservas ali também, mexida grande, né? Então, isso é competência total do técnico, né? E trabalho. Eu também gosto bastante do nosso técnico atual e acho que nós vamos ganhar bastante aí ainda com ele e ainda voltando os jogadores, né? Uma coisa que eu não entendo, né, Marcão Mosqueira? Mosqueira saiu desse jogo contra o Flamengo 4-0 fazendo The Flash lá, fazendo filmagem. Pô, e no outro dia você Fazendo a vê na rede dancinha lá do social, Michael Jackson lá, a dancinha do Michael Jackson, aí você vê no outro dia o cara com lesão no joelho, 8 meses afastados, você fala, pô, mano, não é possível que o cara saiu fazendo um Michael Jackson lá e no outro dia lesão no joelho. Caraca. Léo Ortiz também, que está ainda sentindo essas lesões, acredito eu que estejam também um pouco por ter ficado parado, né? Imagina esse time completo que não seria, né? Mas ao mesmo tempo, é o que você falou, é do futebol, né? O futebol competitivo, o futebol ali, que você falou, intensidade o tempo todo, machuca, não tem como, não é que nem antigamente que o jogo era mais parado, né? Tal. Hoje em dia, você vê o jogo, é chegada toda hora, é corrida toda hora, é paulada toda hora. hoje Então, é muito físico, né, cara? físico, total, muito físico hoje. Total, você vê quanto o Grêmio aí, pô, cada pancada que dá em você, né? Verdade. Ô, Thiago, e você vê o Bragantino, né? Que nós estava falando aí que o projeto era subir em 3 anos e no primeiro ano já subiu já, né? O Bragantino que pegou disputar uma Libertadores já, Sul-Americana, que nós batemos na trave aí, né? Você acha que esse projeto aí do Bragantino, com a Red Bull aí, já tá merecendo um título aí, que seja um paulista, né? Que pode vir aí já no próximo ano aí, que nós vai disputar aí, que a gente sempre entra aí agora como favorito, né? E não só para disputar, né? Você acha que já está na hora do Bragantino aí conquistar um título aí para coroar essa gestão da Red Bull no Bragantino, hein? Pô, Marcão, você falou uma que essa aí foi difícil dormir, no Paulista. Eu tava com fé no Paulista. É lógico Eu que a tava gente. naquele jogo lá, viu? Putz, eu não fui segunda-feira, Santos. fui para Santos. Eu dou aula até 6h30. Aí não dava para emendar para Santos. Mas foi uma das derrotas assim, mais doídas. Eu acho que a briga ali é entre essa e o Asa, que nós comentamos há um tempo atrás, aí daquele time lá do Lincoln. Foram duas derrotas doídas. Essa do Água Santa, porque a gente bota fé, porque você vê a seriedade da empresa. Bons jogadores, a gente tem. Pô, tem um elenco, que nem você falou, né? São só 11. Você olha para o banco, pô, banco Bruninho. Quem tem um Bruninho no banco? Né? É. Você vê excelentes jogadores de reposição até, né? Banco de reserva. Então você bota fé, né? Além do amor, porque mesmo que você sente que você tem um amor, a gente sabia naquela época antes da Red Bull que a nossa briga era outra, para não cair, coisa e tal. Então você analisa, por mais que você coloque o coração na frente, você analisa, né? Então a gente analisa que esse time tinha condição de chegar na final do Paulista e brigar de pau a pau com o Palmeiras, como fez o Água Santa, né? Que ganhou o primeiro É. jogo e tomou aquele atropelo no segundo.
A gente está mais que na hora de ganhar um título, né? Merecer, assim, a questão do projeto, mas uma hora chega. É que, assim, a cabeça da empresa, né, é bem europeu mesmo, né? O europeu, ele faz um trabalho a longo prazo, né? É que aqui É. no futebol brasileiro você é tipo pastel, que nem meu pai falava, né? Pastel você colocou lá e pum, tá pronto, come aí, miojo, né? Instantâneo. E o europeu ele tem mais esse pensamento de projeto a longo prazo, montar um CT para depois não precisar mais nem contratar jogador, formar ali mesmo. Então, para a gente se habituar, isso também é uma coisa difícil, né? Para nós brasileiros se habituarmos com como pensa o europeu, que é um negócio mais calmo, mais paulatino, mais devagar, tal, é um Os caras são mais projeto. profissional também, né? Não são tanta emoção, eles Sim, pensam mais friamente e, também nas coisas, né? e não digo que nós estamos errados, não, que a gente é aquele negócio de É. emoção mesmo, que quer ganhar todo jogo e ser campeão brasileiro invicto, né? Mas eu acho que logo, logo bate na porta um título, que seja paulista, uma sul-americana. A empresa, isso aí que nem se fala, é uma empresa gigante, é uma empresa que onde bota a mão faz virar, né? Então, uma hora Dificilmente dá coisa errada, né? Oi? Aí é uma empresa que onde bota a mão dificilmente dá alguma coisa errada, né? Então, é isso que eu estava tentando até pesquisar. Eu queria saber alguma coisa que a Red Bull colocou a mão no esporte e não tenha dado certo. É, Não então. vai, não vai ser com nós, né? É, Aliás, que vai dar errado. Aliás, para nós já está dando certo, né? É lógico, a gente quer ser campeão, né? Mas se você for analisar, como eu estava falando aí um pouquinho antes, qual seria a nossa realidade? então. Então, você está em quinto lugar do brasileiro. Você vê ali tudo, acho que 3 pontos do Palmeiras. Só o Tudo Botafogo embolado, né? um pouquinho mais distante, mas perdeu ontem também. Então, tá embolado. Então, eu acho que já tá dando certo. É que a gente quer ser campeão, né? Então, tá faltando, mas eu acho que um curto prazo aí a gente vai comemorar um título aí que seja Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, É. Brasileiro, Você Paulista. vê, e você vê que é o bacana da Red Bull, né, cara? Que quando eles chegaram aqui, você vê que eles não mudaram drasticamente, assim, já de uma hora para outra, para não chocar muito o torcedor, né? Respeitou, né, Tanto Marcelo? na Série B, na 2019, eles ainda estavam sendo do Bragantino, depois fizeram uma homenagem lá, aquela camisa carijó lá, né? Igual você tem uma aí atrás aí. É, Aqui. depois também como fala, começou a mostrar o que seria a estrutura do Bragantino, né? Pô, você viu as imagens lá do centro de treinamento que tá fazendo lá? Nossa, é uma coisa sensacional, cara. Então, Não, acho que é o que eu falei numa live lá que eu participei lá, a estrutura que o Bragantino tá construindo aí, não só com o CT, mas a arena que vai vir aí, é time que vai sempre estar figurando entre os 5 primeiros ali no Brasileirão e no futebol sul-americano é uns que vai estar dominando ali também. certeza, certeza. Você falou do CT, você imagina o que não vai formar de bom jogador ali, com a estrutura que tem. Daqui a pouco a gente tá fazendo os nossos próprios. Como já faz. Bom, historicamente o Bragantino, né, fazia isso, como nós citamos no começo da live, a questão de jogadores formados que ia para o Corinthians, nós citamos aí alguns. A gente já tem essa questão do celeiro de craque, né? É. Mas agora com a empresa, então você imagina com aquela estrutura que não vai formar. E daqui a pouco não se compra mais, a gente forma mesmo, né? Como já está formando, Bruninho, Gustavinho e tantos outros aí que virão. O futuro para mim, é uma questão, vai ser, que nem você falou, vai ficar figurando ali, ó. E uma hora chega. É. Eu vou lembrar aqui de uma frase, né, não tem nada a ver com o Braga, mas foi de um antigo presidente do Corinthians lá, que o pessoal zoava que não ganhava título, não ganhava Libertadores. Eu nem gosto muito dessa pessoa, mas ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, para ganhar a Libertadores tem que disputar. Não adianta Tem que você... estar sempre disputando, né? Você não vai ganhar Libertadores no primeiro ano que você disputa, você não vai ganhar um campeonato brasileiro que é competitivo no primeiro ano. O negócio é que nem você falou, né? Sofremos pra caramba no primeiro ano de Série A.
Porque até entender a mudança, até a empresa mesmo entender, porque acho que não imaginava que a gente já no primeiro ano fosse dar esse... Né? Então, é tudo mais calmo neles, né? Que nós somos, às vezes, meio que... Né? O sul-americano é meio que já instantâneo, né? Que é para ontem. Eu sou meio assim, tô falando, eu também sou meio assim, mas depois que passa aquela dor da derrota e tal, você pensa e fala, pô, tem um futuro brilhante pela frente aí. Uma hora chega, tem que disputar, né? Tem que disputar, é o que a gente tá fazendo. É isso aí. Viu, Thiago? E me fala aí da expectativa que você tem com o Bragantino aí, para daqui, ó, nas próximas temporadas aí. Agora você vai ter aí uma nova integrante aí, né? Eu pretendo já levar ela para o estado já, para Nossa, sentir o ambiente do Bragança, do já Bragantino. estou trabalhando na cabeça da minha esposa e na barriga ao mesmo tempo que eu fico falando. Já ouve, né? Já está com 6 meses, já ouve. Então aí já estou trabalhando. Ontem mesmo lá no estádio, né? Que minha esposa também estava, né? No tour, mas ela ficou fora, né? Ela ficou lá no restaurante, né? É. Aí depois eu fiquei falando, aí, Bianca, onde você tá, ó. Você sabe que daqui a pouco você tá aqui também, né? Mais uma gritando aqui e sofrendo junto com o papai para compartilhar o sofrimento e as vitórias e as derrotas, né? É sempre bom ter alguém compartilhando com você tanto o momento bom quanto o ruim, né? Porque vibrar sozinho e sofrer sozinho é ruim, né? Tem que ter alguém para compartilhar, não, Thiago. Ah, tem que alguém para te aguentar, pra você ficar bravo, que nem aquele jogo contra o América lá também que a gente se encontrou no Itaquera. Putz, aquela também foi uma derrota que só por Deus, eu fiquei, nossa, para digerir aquilo ali demorou uns 3 dias. Não, sabe por que a gente fica assim, tipo, meio que, vamos dizer, puto, né? Porque quando você perde um jogo que você sabe que o adversário ou é do mesmo nível que você, ou é até um nível a mais que você, meu, você vai ficar raivoso ali na hora, passa tal, beleza. Mas quando você sabe que você perdeu classificação para um time que é bem mais limitado, né, cara? Então, É doído. tecnicamente, assim, é um time que praticamente acho que vai cair aí para a segunda, e mesmo assim, por isso que eu falo que o futebol é apaixonante, né, cara? E você não pode Porque entrar desconcentrado, porque o futebol é o único esporte aí que você não pode cravar que o melhor melhor. time vai ganhar do pior, né? Isso mesmo, Marcão. Aí me deixou mais bravo aí, né? Foi logo, daí passou, né? Eu melhorei, mas aí eu fiquei bravo de novo com aquele jogo, um mês quase depois, quando você viu o Fortaleza passando o carro neles. Trator. Aí você fala, pô, já sofri no jogo, né? Perder, mas aí depois você vai e vê o que aconteceu. Você vê, com todo respeito, a América, enfim, Né? mas você vê que você pegar jogador por jogador, o Bragantino é melhor. E aqui, Não, ainda do não. jeito que foi, né? Que foi com um requinte. Aliás, as nossas eliminações esse ano foi com um requinte de crueldade, né? Com Aquele negócio bastante crueldade. não é só enfiar a faca, é girar, né? Porque, pô, Água Santa, aquele lance, né? Infeliz E do o jogo Clay. tava na mão, né, cara? Aquele jogo lá. Então, né? Aí depois ainda do lance infeliz, tem um jogador da Água Santa expulso. Aí você fala, pô, né? Dá para fazer o 2-1. Aí logo depois também tem a expulsão no Braga. Aí vai para os pênaltis. Aí aquela derrota também para Ipiranga na Copa do Brasil, que até hoje também não entendo o que aconteceu ali. E a eliminação para o América. Então, daquele jeito, com pênalti aos 58 do segundo tempo, lá que o juiz nem sabia o que dava, ficou ouvindo o VAR, sei lá o que ele ouviu mais ali. Então, não é a derrota em si. Naquele jogo, por exemplo, que você toma um 2-0 e, pô, perdeu mesmo, sabe? Uhum. Falei, né? A gente age com o coração, mas tem determinado jogo que você vê e fala, realmente, o outro time foi superior e ganhou. Mas você vê o Porto América, por exemplo, foi inexplicável aquilo que aconteceu, né? E aí você fica remoendo aquilo. Aí depois de você remoer, você melhorou e vai ver aquele jogo do América de Fortaleza que eu assisti, né? Que o jogo foi lá em Minas, o primeiro jogo, assisti aqui em casa, e você fala, como é que nós conseguimos perder para aquele time? É foda, né? E agora tem eles de novo, né? Terça-feira eles não. Eles de novo.
Viu? Tem alguma coisa aí que você queria falar ou acabou esquecendo aí? Alguma lembrança, alguma memória aí, alguma história, alguma ou expectativa aí? Você Ah, esqueceu de falar e quer falar, quer comentar? isso que eu até agradeço por você desde já, essa live aqui para a gente poder falar um pouco, né? Não tem como você falar de futebol e não lembrar do meu velho, né? Que foi um incentivador nesse amor aqui. E ele não sendo Bragantino, né? Sendo de Bragança, enfim. E, e todo jogo, de jogo com o Palmeiras, aqui no Allianz, que foi 1-1. O Capixaba faz aquele golaço, a gente empata. Eu vou com uma camisa do meu pai que o time que eu jogava aqui, Society, fez em homenagem a ele, por ele ia em todo jogo, gritava, que meu pai tinha aquele jeito meio explosivo pro futebol lá. Era um coração de mãe, né? Mas na hora do futebol ele meio que se transformava um torcedor, como todos nós da arquibancada. E aí o pessoal fez uma homenagem e eu, desde aquele jogo, falei, eu vou, porque daí foi aniversário do time em março e fizeram a camisa em homenagem a ele. E desde aquele jogo contra o Palmeiras, eu vou com a camisa dele por baixo, né? Coloco uma camisa do Braga. Ontem no tour eu tava com a camisa dele também. E o interessante, eu espero que não estrague porque eu tô contando, mas não estrague o feitiço. Desde quando eu uso a camisa dele e vou pro jogo do Braga, o Braga não perde. Mas, Não para, ganha. Atlético Paranaense ganhamos, Palmeiras empatou, Corinthians ganhou na Arena, ganhamos do Grêmio, empatou com o Inter, ganhamos do Cuiabá. Todo Atlético Paranaense, se você puxar aí, a camisa não perde, porque eu tenho essa camisa desde abril, né? E aí eu posso mostrar essa aqui, ela vai por baixo aqui, que tá bacana. eterno, seu Pacheco, aqui a foto dele com a camisa do time, né? Legal. É uma coisa que eu guardo, e eu tenho o ingresso também do último jogo que ele foi comigo. Estava na arquibancada, que foi contra o Boa Esporte. A gente estava até falando em off, que você lembra desse jogo também, que nós estávamos brigando para não Uhum. cair na última rodada. Foi. E, e nós ganhamos o jogo de 3-0. O Lincoln até faz um dos gols, né? Lincoln, né? Faz um gol de cabeça. Esse aqui, ó, o Boa Esporte. Não sei se deu para ver aí, ó. Legal pra caramba, hein? Boa. Então, esse foi o último jogo do meu velho no da Bizão. 2022, 2012, desculpa. Aí, a data é 24/11 de 2012, aí em 2013 ele veio acontecer. Então é uma coisa que a gente guarda, né? E aí é o que eu tenho que passar também para minha filha e para minha próxima filha também, que virá aí a Bianca. Essa paixão e como você falou, né? Imagina como é que deve estar de felicidade, né? Ele não me chamava de Thiago, ele me chamava de Bragantino. É, legal, né? Então isso aqui eu gostaria de compartilhar também. É isso que você fala, né? Amor é. Por isso que é legal esse quadro que você está fazendo, do jeito que eu tenho essas histórias. Todos que frequentam lá na Visão vão ter histórias iguais a essa aí para compartilhar. É legal dar essa voz aí pro torcedor mesmo. E Então obrigadão aí por falar a disso gente aí. tem, a gente tem esse meio que daí em comum, né? Que a gente desde criança ia com os pais no estádio, né? E é legal que fica aí a história, as recordações aí, né? E é um quadro que eu pensei em criar, até porque quando eu comecei a acompanhar o Bragantino e depois, já agora, mais recentemente, aí, quando eu criei a página aí, já tinha isso meio que em mente na minha cabeça, aí, tipo, pensar, caramba, né? Eu tive uma história com o Bragantino aqui, desde quando meu pai me levava no estádio, de criança. Acho que muita gente torcedor de arquibancada, aí deve ter bastante histórias aí, emocionantes aí para contar, né? Sim, Então, acho que aí que começou a vir na minha cabeça, acho que eu vou começar a fazer uns conteúdos no YouTube, porque eu tava dando mais atenção pro Instagram e pro Face, né? Mas sim. hoje em dia
é bastante plataforma, né, cara? E você ficar lidando com um monte de plataforma, né? Às vezes também É a difícil, né? correria do dia a dia, do trabalho da gente não permite muito isso, né? Mas a gente faz porque tem paixão pelo Bragantino, pelo clube, acompanha o clube. Então eu tive essa ideia aí de fazer o quadro aí para estar conversando um pouco com o torcedor, bater papo aí sobre o, o tempo atual do Bragantino, contar suas histórias, emoções de vida. Você vê aí, você tem uma história linda com o Bragantino aí, desde aí do seu pai, que conheceu sua mãe aqui, os ingressos aí que você guarda aí, e a matéria aí que você mostrou aí, né, que foi lá no domingo, lá na final lá. Então são Sim. histórias marcantes aí que a gente guarda com muito carinho, né, Tiago? Pô, é o que você falou, meu. É além das quatro linhas, né, meu? A gente fica ali na arquibancada, lógico, torce pro Braga, tudo, mas tem, tem mais coisa em volta dessa paixão, né? Desse amor, né? Eu sei que às vezes até é difícil explicar paixão, sentimento, é meio complicado, mas todos ali, que nem você falou, que estão sentados ali no puleiro, no Batomushi, na amarela, na vermelha, onde quer que esteja ali na visão, certeza que tem uma história legal para contar, de família, de pai, de avô, né? Então, por isso que é sempre legal você ter a oportunidade aí, passar a outros aqui também com a história, né, de vida do Bragantino. E eu acho isso legal para caramba da voz pro torcedor. Que, como eu disse, eu vou repetir, é além das quatro linhas, né? Ali é lógico, a gente quer que ganhe tudo, mas, né, no meu caso, vem de família, vem de um sentimento muito forte, assim, que o pessoal fala, né? Obrigado por me escolher. Então, também tenho que agradecer o Bragantino por obrigado por me escolher, por ter nascido nessa cidade. Por mais que eu não viva aí, hoje com a internet eu tento viver o mais possível. Às vezes eu sei mais notícia de Bragança do que até aqui de São Paulo mesmo, porque eu fico escutando a 102 e curte página dos jornais daí, então você lê tudo. Então você fica... Tem o grupo da família que mora em Bragança, também compartilha, né? Meu irmão mora em Bragança, minhas tias, meu tio. Então você acaba vivendo Bragança, né? Mesmo não estando em Bragança, né? Então eu Uhum. sempre tive orgulho de falar eu sou bragantino, até na escola mesmo, dando aula. E é legal hoje, a molecada vem para o professor assistiu o Braga, pô, que fase tal Braga, não sei o quê, quando ganha do Grêmio agora, eu cheguei na sala, o papo era o Bragantino, e ali ninguém torce, ali tem corintiano, moleque corintiano, o menino São Paulino, não sei o quê, e eles assistem o jogo do Braga às vezes para comentar comigo, porque nem minha filha entrou com o Inter, o Capixaba, uma menina virou para mim e falou, professor, eu assisti o jogo do Bragantino só para ver sua filha entrar. É Então, legal. pô, então isso dá um orgulho do caramba, você tá aqui na capital e se sentir, assim, entre aspas, um representante bragantino aqui, entendeu? E aí a molecada falar do Bragantino por você. Às vezes também não é muito bom, que você chega numa derrota que nem perdeu pro Fortaleza lá, aquele resultado que não gosta nem de falar. Cheguei lá, tava na lousa escrito. Mas aí é que a gente fala, é a zoação, tem que aceitar. Então, é que faz parte, né? É Faz bacana, né? parte. Então, assim, é muito legal. De novo, por mais que eu não viva, né, em Bragança, eu vou constantemente ver o jogo do Bragantino. Ontem fui no tour, passei na casa da minha avó, que já é falecida, minha tia mora lá, minha tia Solange, batemos um papo e tal. Então, é muito mais que o futebol, né? Então, É verdade. sensacional essa ideia, esse dar voz para o torcedor. E vão vir mais outras histórias aí, na hora para ouvir e aprender, né? Verdade. Então, Tiago, primeiramente, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite aí, dizer que no futebol, igual eu falei para você, né, a gente está aí para fazer amizade, contar as histórias, fazer aquele bate-papo do torcedor mesmo, né? E de dentro do futebol, só que o futebol traz muitos amigos para a gente, né, cara? E a gente acabou se conhecendo aí através do Bragantino, da internet aí. Quero dizer que na live aqui que sou muito grato a você que sempre esteve me indicando aí para fazer outras lives com outros torcedores aí, e que você foi uma grande pessoa que eu conheci aí através do Braga aí. Aí, pessoalmente, a gente se conheceu lá na Arena do Corinthians, lá, né, na Vitória do Braga lá, e vamos marcar um dia aí, você vir para Bragança aí, com a sua esposa, com a sua filha aí, para nós bater um papo aí pessoalmente aí sobre o Bragantino novo aí.
É sempre um prazer estar conversando com você aí. Quando tiver a outra oportunidade aí, é só chegar que a gente vai estar trocando ideia aí novamente aí. Então, esse primeiro quadro aqui tem bastante torcedor do Bragantino aí que vai passar por quem que eu vou convidar, né? Mas esse primeiro episódio aqui eu queria fazer com você, porque você foi um cara marcante aí que eu conheci aí através do Bragantino aí, que tenho muita gratidão aí por você. Seja sempre bem-vindo aí aos canais aí do RB. Valeu, Marcão. Eu agradeço também e é sempre verdadeira também. A gente já bateu o sangue no dia do jogo do Corinthians lá, ainda mais com aquela vitória, né? E desde então, aí realmente surgiram coisas, e a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi, pô, Marcão tá lá com o RB Massa Bruta lá indicar, e sempre que surge a oportunidade de alguém chamar alguma coisa, para ter certeza que é você aí para enriquecer a página, enfim, valorizar aí o trabalho que é feito de torcedor, né? Que isso que é mais legal, aqui não tem jornalista, aqui, né? Você é professor, eu também sou. A gente simplesmente fala, e o legal da internet é justamente isso, né? Que dá a voz para o torcedor, né? Hoje em dia, comum como você, como eu, e fica na arquibancada lá, sentando, gritando, torcendo, vibrando, chorando, sorrindo, e é muito legal. Eu sei que demorou um pouco, porque eu também não gosto de mostrar muito esse rostinho bonito aqui, mas saiu. E eu que agradeço aí. E você também foi uma pessoa que o Braga... Por isso que a gente fala, né, que além das 4 linhas, né, o futebol me apresentou. Então, eu que tenho que agradecer aí por ter me chamado aí no primeiro quadro e estamos juntos sempre. Eu tento chegar mais cedo, né, mas a Fernandes não ajuda, né? Enquanto o Grêmio peguei um baita trânsito lá que eu te falei, ainda você mandou mensagem, cortei por meio de Atibaia lá. Ainda bem que eu tava de Waze, senão acho que eu tava no trânsito até agora, lá que aconteceu um acidente, lá que aconteceu. Ele já falou, vire à direita. Foi o que eu fiz, virei à direita, fui lá por dentro de Atibaia, nem sei onde é que eu tava direito. Acreditei no Waze, mas consegui chegar. Ainda bem que consegui chegar, né? Isso é importante. Mas a intenção era chegar mais cedo para a gente bater o papo, né? Isso acabou subindo lá nas barraquinhas, a gente tocou uma ideia de 10 minutos, mas vamos ver contra o Palmeiras, que é um jogo 6h30. Ver se a minha pequena tá autorizada aí, ver se eu chego mais cedo ali, a gente bate um papo mais legal pessoalmente. Mas de novo, ainda foi uma concentração pré-jogo lá. Oi? Ainda foi uma concentração pré-jogo lá, né? Então, fazer um pré-jogo lá, ter um papo lá, fazer uma live e tal, lá mesmo antes do jogo. Mas quanto o Palmeiras a gente chega mais cedo. Aí eu vou sair de umas 4 horas, mesmo que tenha trânsito, eu chego cedo. Beleza, então. Bom, Thiago, então eu quero agradecer aí a sua participação aí. Foi muito gratificante estar recebendo aqui. E você, torcedor do Bragantino aí, que acompanha a gente nas redes sociais aí, do RB Massa Bruta aí, eu quero já antemão aí agradecer vocês aí, que estão sempre nas nossas páginas lá, curtindo, comentando, interagindo. Pedir para que vocês se inscrevam no canal aqui no YouTube, aqui, que aqui a gente vai começar a trazer mais conteúdo aí sobre o Bragantino, os torcedores do Braga. Logo, logo vou ter outros convidados aqui para contar a sua história com o Bragantino, bater um papo sobre o Braga. E é igual o Thiago Pacheco falou aí, aqui é um canal feito de torcedor para torcedor. Então, eu quero agradecer ao Thiago, meu muito obrigado, e a todos vocês aí, meu muito obrigado. E qual que é o lema lá, ô Thiago Pacheco? Vamos, Braga! Vamos, Braga! É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Thiago. Falou, valeu.